Olá, Lídias, graça e paz. Vamos começar agora a nossa 9ª aula deste 4º trimestre. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto nos tem concedido e pela oportunidade de estarmos aqui para aprender da Tua Palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que venha nos direcionar e venha falar aos nossos corações de maneira a que sejamos, ó Pai, abençoados nesta palavra e possamos dar fruto para o Teu reino. Amém. Lição número 9 da nossa revista da Escola Dominical no 4º trimestre, 29 de novembro de 2020. E o tema da nossa lição é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Neste capítulo 28, Jó vai discorrer sobre a sabedoria que há em Deus. E esta sabedoria que há em Deus, quando o livro de Jó foi escrito, ele é também conhecido como um livro sapiensal. O que é isso, irmã Osana? É um gênero literário do Oriente. São declarações de sábios ou livros de sabedoria que vêm dando conselhos. E dentre os livros que nós temos na Bíblia que são de sabedoria, nós temos muito conhecidos Provérbios e Eclesiastes. Em algumas traduções chamados livros da sabedoria, ou livro de sabedoria Provérbios, livro de sabedoria Eclesiastes. São livros que trazem estes conselhos para a nossa vida natural. E Jó discorre sobre a sabedoria, não a sabedoria humana, mas da parte de Deus para as nossas vidas, neste capítulo 28. Nosso texto áureo está em Jó capítulo 28, versículo 28, e diz assim: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Verdade prática, a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor, e não ao mero acúmulo de conhecimento. Vamos entender o que é isso. Nossa leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 28. Eu não vou ler todo o texto, mas eu peço a você que, por favor, pegue a sua revista da Escola Dominical e leia todo esse texto do capítulo 28, que é importante. Eu vou ler apenas do versículo 20 em diante e acompanhe comigo, por favor. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Nós já temos um ponto positivo para Jó lá no início do livro. Quando Deus conversa com Satanás a respeito de Jó, ele diz, você viu meu servo Jó? Ele é justo, temente e desvia-se do mal. Já era uma característica da sabedoria que havia em Jó. E neste capítulo 28, nós estamos chegando de uma viagem que Jó está fazendo, de um momento que Jó está fazendo, que os 3 amigos dialogaram com eles. Nós já estudamos isso nas lições passadas. Os 3 amigos de Jó vêm sentar-se com ele, e aí eles discorrem sobre toda a sabedoria que eles tinham. A sabedoria humana. E aí você pode me perguntar, mas quem é sábio segundo as Escrituras? É o que fala diversos idiomas? Essa é a pessoa mais sábia da Terra? O que lê mais de 60 livros por ano? Tem gente que lê muito. Que conhece muito de filosofia? E aí hoje, na era moderna, nós temos muitos filósofos, temos cursos nas faculdades que são de filosofia, para entender de onde veio, de onde viemos, para onde estamos indo. O que conhece muito de teologia, gente que para estudar a teologia, o que tem profundo conhecimento da literatura mundial. Quem são estes sábios? Quem são estes sábios segundo a Escritura? Jó depara com a sabedoria dos amigos dele.
Esses amigos que colocam para ele, dentro da religiosidade, da maneira como eles foram formados, dos estudos que eles tinham, eles apresentam para Jó tudo isso. Jó, lá no início, num primeiro momento de Jó, nessa história toda, Jó parece feliz, piedoso, não é? Ele é sério nas questões religiosas, no trato da religião, ele cuida de tudo isso, guarda tudo. No segundo momento, quando Jó perde tudo, ele já aparece questionando, e nós vimos isso no diálogo com os amigos. Quando o mal vem sobre Jó, a paciência, esse Jó paciente dá lugar a um homem inquieto, que se questiona a respeito de tudo aquilo que está acontecendo. E ouve dos amigos também palavras muito fortes a respeito do porquê dele estar passando por tudo isso. E o importante frisarmos, a escrita do livro de Jó, no traço da história de Jó, em momento nenhum fica escondida as reações dele. Aquele homem natural que ele está sentindo, nada disso fica oculto neste livro de Jó. E entender onde estava acontecendo tudo isso, Jó reflete sobre aquilo que os amigos estão dizendo, e aí ele vai partir para entender que não era essa a sabedoria de todas as coisas, que havia uma sabedoria sobrenatural, que essa sabedoria vinha de Deus. Então Jó, no capítulo 28, argumenta a respeito disso, e é onde nós vamos trabalhar nesta lição de número 9. Entendido até aqui? Nesta lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos de Jó, e o seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. Assim, temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte verdadeira da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática através do temor do Senhor. Nós vimos lá nos outros diálogos, quando Bildade, Zofar e Elifaz confrontam Jó, no final de cada lição que nós fomos entendendo, esses diálogos, Jó sempre ponderava de que havia uma esperança para ele, de que Deus que levantaria um redentor para ele, de que havia uma resposta diferente. Jó sempre chegou a essa conclusão. E aqui no capítulo 28 ele vai expor tudo isso. Que essa sabedoria vem do temor ao Senhor. O versículo 28 que nós demos no textuário fala a respeito disso. Primeiro tópico, a sabedoria vista como um bem natural. O empenho na busca da sabedoria é o primeiro subtópico. Neste capítulo 28, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Então ele contrasta o trabalho das minas com a busca do homem pela sabedoria. Para ser encontrado, primeiramente, um minério precisa ser garimpado. E a sabedoria, igualmente. O minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. E onde está essa sabedoria, irmã Osana? Onde que eu encontro essa sabedoria oculta? Essa sabedoria oculta, ela está disponível onde? Em Deus. Toda a sabedoria provém de Deus. E eu preciso, e é uma coisa que eu tenho falado muito a respeito disso nas nossas aulas anteriores, como que eu encontro o Senhor, como que eu conheço o Senhor? Tendo intimidade com Ele. Eu preciso investir tempo nesse conhecimento com o Senhor. Eu preciso investir na palavra, eu preciso investir na oração, porque esse diálogo com o Senhor me aproxima dele. E aí eu quero ler uma referência com vocês aqui em Tiago, carta do apóstolo Tiago, olha que texto interessante, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: se porém alguns de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Eu preciso fazer o quê? Pedir a Deus. Tudo aquilo que eu pedir a Deus em oração, crendo, eu receberei, mas eu preciso crer e eu preciso pedir. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Então peça com fé. Se você pedir com fé, o Senhor te dará.
Nada está... O Senhor não fez nada destinado apenas a um homem. Só esse aqui vai saber. Nós já vivemos isso, uma realidade na terra a respeito dos religiosos. Só esse aqui tem o poder de ler a Bíblia, só esse aqui pode falar falar como se fosse como Deus. Nós já vivemos isso dentro da religiosidade. Jesus, quando veio, ele rasgou o véu do templo de alto a baixo e nós tivemos acesso ao Pai. Então, se você crer, você pede ao Senhor e o Senhor te dará. Vamos ao nosso segundo subtópico. Quem explora o minério, assim como o homem faz com a sabedoria? No trabalho de mineração requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca de sabedoria também demanda tais características. As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação, por isso a necessidade de se abrir caminho e colocar luz artificial. Essa questão da mineração, da busca do metal precioso e de vários materiais orgânicos que há na natureza, que pode nos trazer lucros, o vil metal, como dizem muitos, diamante, o ouro, a prata, o silício, há variações de metais que hoje são muito mais preciosos até do que já foi encontrado. E aí, tudo isso é fonte de quê? De guerras. Nós temos um marco histórico que foi a Revolução Industrial, que começou justamente com a Revolução na Inglaterra, quando os mineiros que trabalhavam e precisavam de maquinário e precisavam de situações melhores de trabalho, partiram para cima do Estado e dos donos dessas mineradoras para poder conseguir situações melhores, causando através disso, começando com uma coisa tão mínima, a fazer uma revolução histórica. Então, o que nos leva dentro desse segundo subtópico? Quando falamos de sabedoria, nós precisamos cavar, nós precisamos buscar como o bem mais precioso que nós precisamos ter nesta vida. Se nós falarmos de sabedoria de uma forma dentro da Bíblia, e eu já citei para vocês, nós citamos o livro de Provérbios, que é um livro que se nós lermos todos os dias, um capítulo cada dia, nós vamos ler nos 30 dias do mês, e mês que tem 31, nós temos o capítulo 31. E todos os dias que você lê um capítulo de Provérbios, seja no mês seguinte, você vai ver que a palavra é outra, porque o Espírito Santo interpreta de uma maneira que atende à sua necessidade da sabedoria daquele dia. Então, como quem explora o minério, assim um homem faz a sabedoria. Esse é o gatilho para você. Você quer ter sabedoria? Então cava, busca do Senhor, tem intimidade com o Senhor, vai para a palavra, ora, jejua, fala: Senhor, eu estou aqui porque, peça com fé, porque eu quero ser sábio. Mas não sábio segundo o entendimento do mundo. Jó não estava falando da sabedoria dos amigos dele, Jó estava falando de uma sabedoria profunda em Deus. Terceiro subtópico: de onde vem a sabedoria? Que sabedoria é essa? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia incapacitado na escavação da sabedoria. Jó usa nessa figura, na figura de linguagem que o Jó usa nesse capítulo 28, é justamente a metáfora. Ele pega algo que é do conhecimento deles, que eram as minas, onde eles cavavam, buscavam ouro, tiravam prata, que era um trabalho conhecido de todos, e ele traz isso para a realidade de buscar a sabedoria. Como que eu vou procurar essa sabedoria? É esse trabalho que ele tem quando ele vem definindo o que é a sabedoria e como procurar essa sabedoria, saber de onde vem essa sabedoria. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico, o que muitos acreditavam que estavam na tradição, o que eles guardavam, que os amigos de Jó também acreditavam nisso. Embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Isso justificava o conflito que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca. Nos diálogos de Elifaz, Jofar e Bildade há um ponto em comum. Tudo girava em torno do esforço humano. Era o que ele, Jó, tinha que fazer para merecer a benevolência de Deus.
Jó precisava se vestir de uma santidade, Jó precisava mudar o caminho, a maneira como ele estava agindo, Jó tinha culpa no cartório, a maneira como os amigos de Jó colocaram isso, dirigia-se para um final. Você precisa fazer um esforço pessoal, Jó, para ser alcançado pela misericórdia de Deus. E Jó, no contraponto disso, diz assim: não será por esforço meu. Jó ali já estava entendendo que havia uma graça que poderia alcançá-lo e não era mérito dele. Nós somos alcançados por essa graça, não é mérito nosso. Jó já tinha essa sabedoria. Quando nós pensamos nessa sabedoria, nós entendemos que de onde ela vem não é do meu esforço humano. Eu posso ir para a faculdade, eu posso fazer mestrado, eu posso fazer pós-graduação, eu posso fazer doutorado, pós-doutorado, ser sábio. Mas se eu não tiver uma sabedoria que vem do Senhor, isso é nulo. São apenas práticas humanas, é apenas mérito humano. E nesse terceiro subtópico, veja bem de onde vem essa sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Leia comigo. E aí eu até vou pedir para você. Leia o livro de Provérbios. Se você não tem como ler todo ele de uma vez, cada dia você, no seu devocional, leia um capítulo de Provérbios que você vai ver como vai enriquecer a sua vida espiritual também. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Você já viu aquelas pessoas muito simples que você senta para conversar com ela e você fala assim: meu Deus, como que essa pessoa tão simples não tem estudo, mas conhece tanta coisa? Fala com tamanha riqueza de detalhes sobre assuntos que eu me perco. Porque ela tem uma sabedoria que vem do Senhor. A pessoa não precisa conhecer nada da sua vida, mas se o Espírito Santo encher ela de sabedoria, ela vai falar aquilo que você precisa aprender e precisa ouvir. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ainda em Provérbios, capítulo 13, Provérbios capítulo 8, na verdade, Provérbios capítulo 8, leia comigo, é um outro texto que fala sobre a sabedoria. 8 e versículo 13. O temor do Senhor consiste em quê? Em odiar o mal. Deus frisa para Satanás: Jó desvia-se do mal. A maneira de eu alcançar a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é que causa esse temor do Senhor? Eu me desvio do mal. Sempre que eu me desvio do mal, eu estou sendo sábio em Deus. Há uma sabedoria em mim a partir do momento que eu me desvio do mal. Para finalizar esse terceiro subtópico, Tiago nos lembra de que se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Deus nos dá a sabedoria e não joga nada na nossa cara. Ele apenas nos dá liberalmente. Se eu pedir com fé, o Senhor tem prazer em me abençoar e me dar sabedoria. Mas o temor, essa sabedoria passa pelo temor ao Senhor e em me desviar do mal. É isso que o temor causa em mim, fazer eu me desviar do mal. Amém? Vamos então ao nosso segundo tópico. A sabedoria vista como um bem comercial. O preço da sabedoria. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó neste capítulo, no versículo 12 ao 19. Com a descrita no livro de Provérbios, nós vamos ver esse 12, do versículo 12 até 19, essa sabedoria que Jó explica aqui, nós vamos ver um paralelo entre a mesma sabedoria descrita no livro de Provérbios. E é por isso que eu digo para você, para e lê o livro de Provérbios. Esse livro, por exemplo, contém várias exortações para se adquirir a sabedoria. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, o texto fala justamente sobre quantos provérbios Salomão escreveu e quantos cânticos.
Então Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Tem um cântico que nós conhecemos? Tem. Cantares de Salomão. É um dos cânticos de Salomão que nós conhecemos, que está na Bíblia. Então, ainda voltando sobre essa sabedoria, que diz que há um paralelo entre a sabedoria de Salomão e a que Jó descreve, todavia há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada se buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. Salomão estava dizendo assim, olha, se você engajar em estudar, em buscar esse conhecimento, em ler, em se preparar, tem um valor. E essa mesma sabedoria pode ser passada de pai para filho, que é o que nós fazemos hoje. Nós investimos nos filhos, nós investimos na família, para que tenha escola boa, para que tenha ensino, não é? Todos aqueles, mesmo quem tem menos condição financeira, se preocupa primeiro em dar uma boa educação para os filhos, para que eles tenham este conhecimento. Por outro lado, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Ela tem valor, mas não preço. Então, esse dinheiro que você vai gastar vai ser um investimento rico. Mas a sabedoria que Jó está falando é uma sabedoria que ela tem um valor inestimável. Não pode ser calculado em dinheiro, que é uma sabedoria que vem de Deus. Como bem destacam estudiosos, a sabedoria em Jó é incomparável. Não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. E patrimônio é patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Nós temos várias revoluções que aconteceram na história da igreja, que mudaram o mundo, porque homens foram esclarecidos pelo Espírito Santo e confrontaram o modo religioso como o mundo vinha sendo conduzido. E se pararmos aqui para citar, nós vamos citar muitos homens que, com o entendimento do Espírito Santo de Deus, com a sabedoria que vem do céu, causaram revoluções no mundo, a partir desse entendimento, não é? Nosso segundo subtópico, o valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído. E aí nós pegamos uma situação muito particular. Pessoas que têm muito conhecimento, que se formaram em grandes faculdades, mas que são tolos. Porque primeiro ele se fia ou ele se garante tanto no conhecimento que ele tem que ele não para ouvir o outro. E a Bíblia diz assim, tem um provérbio que diz assim, que até o tolo, quando se cala, ele passa por entendido. Então tem gente que conhece demais, abre a boca demais, fala demais, não para ouvir o outro, para aprender com o outro. E esse é um gatilho de entendimento que nós temos. Pararmos para ouvir o outro. Ser sábio, às vezes, é calar. Às vezes a situação está muito difícil dentro da sua casa e você só quer falar. Mas o Senhor te chama para um momento com Ele, uma intimidade com Ele, um conhecimento com Ele. Não seja tola. A Bíblia diz assim que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Por quê? Porque você não para ouvir o Senhor. Você quer agir, você quer ir dentro do seu próprio conhecimento. Eu sei muito mais do que meu marido, do que ele está fazendo aqui, do que ele está falando aqui, ou meus filhos. Eu conheço muito mais o mundo do que meus filhos e eles não querem me ouvir. Para! Você conhece realmente, mas a sabedoria que você precisa para lidar com essa situação dentro da sua casa passa pelo entendimento com o Senhor. Tempo com o Senhor, palavra, oração, jejum. Parar para ouvir o que o Senhor está dizendo para você sobre a situação dentro da sua casa. Não é a sua mão que vai fazer a diferença. Não é o que você sabe que vai fazer a diferença. É aquilo que o Senhor está te dirigindo. Então, o tolo, quando se cala, passa por inteligente.
Essa é a sabedoria que Jó está deixando claro aqui. Saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Assim, em Jó vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria nem onde encontrá-la, e que por isso acredita ser fácil adquiri-la. É muito fácil, eu vou ali, sento no banco da faculdade, fico não sei quantos anos lá, e aí está tudo garantido, está tudo certo, está tudo dominado. Mas há situações na nossa vida que o crescimento ele é gradual. Quando Jó fala desse valor espiritual, porque esse crescimento espiritual ele é muito mais oneroso e é gradual. E principalmente você precisa querer aprender. Quando nós falamos sobre situações que nós passamos de luta na nossa vida, eu estou passando uma luta em determinada área da minha vida. Está muito difícil, irmã Osana. Eu preciso parar e ouvir o Senhor. E entender o que Ele quer me ensinar. Por que o Senhor está permitindo isso? Jó estava diante de uma situação horrível. Mas ele parou. Depois de ouvir todos os amigos, ele falou assim, não, tem alguma coisa aqui. Eu não sei ainda o que é, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Capítulo 19, versículo 25. E Jó vem nessa trajetória, vem nessa escalada. Eu e você passamos por lutas, mas essas lutas elas vêm para nos lapidar. Se nós pararmos, nos atentarmos para aquilo que o Senhor quer fazer em nós, nós vamos crescer. É gradual. Um dia vai mais rápido, outro dia vai mais devagar, mas você quer aprender? Aquelas coisas que aconteceram com você, que você pensou assim, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Ou eu posso mudar, eu posso ser diferente. Hoje eu fui afrontada e revidei, mas um servo de Deus não revida. Então, na próxima vez, o Espírito Santo vai me dar domínio próprio e eu não vou agir no calor do momento. Se eu quero avançar, eu preciso ouvir o Senhor. E o tolo, ele não ouve. O tolo, ele não para pensar. O tolo age no calor das emoções. Quem é o sábio, irmã Osana? O sábio é aquele que vê o outro errando e fala assim, epa, não vou fazer isso não, porque aquele lá fez e se deu mal. Alguém chama você para pular de um prédio de 3 andares. Vamos pular dali? Aí você vai e pula. O sábio viu que o outro pulou e se quebrou todo e fala, vou pular nada? Mas você não tem coragem? Tenho, coragem eu tenho, eu não sou idiota, então não vou pular. Então o sábio ele vê onde o outro errou e fala, não vou passar por esse caminho, porque esse caminho aqui eu já sei que dá ruim. E quando nós queremos mudar, nós buscamos no Espírito Santo. Espírito Santo, me dê domínio próprio. Espírito Santo, me dê paz interior, me dê a paz que excede todo entendimento. Espírito Santo, controla minha vida, fecha minha boca, trava minha língua, porque nós mulheres falamos muito e desnecessariamente. E a sabedoria passa por travar a nossa língua. Nós perdemos a nossa bênção porque nós falamos demais. Nós ouvimos de menos e falamos demais. Somos, assim, por natureza expansivas, nós somos passionais, umas mais do que as outras, mas tem aquelas que são caladinhas, mas que quando abre a boca faz um estrago terrível. Não, mas você é tão calminha, mas quando abre a boca acaba com meio mundo. Quando os provérbios, Salomão fala, olha, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Cuidado. Vamos ser sábias ou vamos ser tolas? Queremos mudar? Se queremos mudar, nós temos que buscar essa sabedoria em Deus. Vamos ao nosso terceiro subtópico. A sabedoria não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Você pode investir sim. Investir tempo em conhecimento, investir na palavra de Deus, investir num curso de teologia. Mas esse valor comercial, esse investimento comercial que você está fazendo, não passa pela sabedoria que vem de Deus. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva, o abismo e o mar. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é quem? É Deus.
O único que pode conceder é Deus. E aí, tendo falado sobre a riqueza do mundo que os homens valorizam tanto e que se esforçam tanto para obter, Jó aqui fala de uma outra joia mais valiosa, que é a sabedoria e o entendimento, conhecer e ter prazer em Deus e em nós mesmos. Ele está falando dessa joia preciosa, ele não está falando de ouro, de prata, de diamantes, de rubis. É tanto que no livro de Provérbios, quando fala sobre a mulher, quem encontrou uma mulher encontrou uma joia preciosa, o seu valor excede ao de rubis. Olha que linguagem. Quem encontrou uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, encontrou um bem precioso e o seu valor, ele excede ao de rubis. Olha que outra linguagem que nos traz nesse livro de Provérbios. E uma outra reflexão. Onde se achará a sabedoria? Onde está escondida essa sabedoria? Pois ela não está aqui. Este seu caminho é sua loucura. Devemos, portanto, buscá-la em outro lugar, e ela não será encontrada em outra parte, senão nos princípios e nas práticas da religião. Tem gente que fica louco. Tem gente, inclusive, que não estuda, porque a palavra diz assim, num versículo da Bíblia, diz assim, que a letra mata. E aí, o perigo da letra matar é quando as pessoas tomam esse conhecimento, fazem desse conhecimento natural a sua vida e ele desconstrói Deus. Ele deixa de crer em Deus. E aí o salmista, no Salmo 14, vamos ler rapidinho aqui, o Salmo 14, se você puder ler comigo. O que ele diz aqui no Salmo 14, versículo 1? Essa é uma palavra que nós precisamos refletir a respeito de que quando as pessoas conhecem, tem muito conhecimento, você vê pessoas na mídia, e hoje isso está muito em alta, blogueiros, youtubers, que são inteligentíssimos, que têm informações acadêmicas maravilhosas, nada contra isso, deve-se ter sim, mas você não pode esquecer de Deus. E aí o salmista no Salmo 14 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ou numa outra linguagem diz o tolo, ou diz o nécio, diz o tolo em seu coração, não há Deus. E esta é um caminho de loucura. E nós devemos buscar em Deus essa sabedoria, porque ela não será encontrada em outro lugar. É sabedoria que vem do alto, é sabedoria que é sobrenatural, é sabedoria que encanta as pessoas. Ela vem de Deus. Ela não tem preço, ela não tem valor, ela não é o valor de uma joia, ela não é valor de ouro, ela não tem preço. Não é um diamante. Nós podemos usar como metáfora essas pedras preciosas, mas a sabedoria que vem do alto, ela não tem valor. Terceiro tópico, a sabedoria vista como um bem espiritual. Uma verdade revelada é o nosso primeiro subtópico. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Onde, irmã Osana? De onde? Nós temos como buscar essa sabedoria, o lugar dessa inteligência. É fácil? Não, mas é possível, é super possível. Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e de quem procura sabedoria. Nele, os homens semelhantes a um mineiro têm garimpado à procura da sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Toda diligência técnica e determinação não tem sido suficiente para que ele a encontre. A sabedoria não está no centro da terra, nem com sábios, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Não vai ser você saindo da escola, indo para a faculdade, fazendo um doutorado, buscando de todas as ferramentas para que você possa ter conhecimento. Não é dessa forma que nós vamos alcançar essa sabedoria.
eu posso dizer para vocês 3 bases de como alcançar essa sabedoria. Primeiro, nós precisamos orar para agir com sabedoria. Essa não é uma sabedoria natural. No momento que eu estou sendo confrontado com alguma situação e que eu preciso de uma resposta para isso, primeira coisa, esse ato de sabedoria da nossa vida, ela é no dia a dia. Todo dia eu pratico um pouco dessa sabedoria. Eu alcanço a sabedoria através da intimidade que eu tenho com o Senhor, do conhecimento que eu tenho com o Senhor. O Espírito Santo vai me dirigindo e isso é paulatinamente todos os dias. Por isso que eu preciso ter um vínculo com Ele de intimidade, todo dia. E como que eu começo isso? Orando. Sempre que eu vou tomar as minhas decisões, eu estou falando de mim, eu estou falando, Osana. Todas as decisões importantes, e algumas irmãs com quem eu já conversei sabem disso. Todas as decisões da minha vida, primeiro elas passam pelo Senhor, eu sempre oro. Aí você vai dizer, irmã Osana, não tem coisa que não dá tempo de eu parar para orar e esperar o Senhor me dar a resposta. Mas se você andar em oração com o Senhor, falando com o Senhor, aquela atitude imediata que você precisa tomar, até mesmo essa atitude imediata, o Espírito Santo vai te dar a direção de qualquer correta. Porque os dois estão assim, ó, você e o Espírito Santo estão ligadinhos ali. A sabedoria que vem do Senhor, ela está intrínseca em você. E o Espírito Santo fala com você, não passa por aí. Você escuta a voz e fala assim, como assim, gente? Como não passa por aí? Não vou passar. Você obedece aquilo que você ouve. Quando você toma um outro caminho, você entende. Aí você chega lá na frente e fala assim, aconteceu um acidente e aconteceu isso, você entende. Foi o Espírito Santo que mandou eu sair dali. Você está para assinar um documento importante, tem que ser naquela hora. E o Senhor fala com você, não assina. Você fala, não vou assinar não. Mas se você não assinar, você vai perder a oportunidade da sua vida. Você fala, não vou assinar. Por quê? Porque você tem intimidade com o Espírito Santo e Ele está te dando a sabedoria, mas você precisa ter momentos de oração com o Senhor. Orar faz parte da base. Antes de tomar qualquer direção na sua vida, ore ao Senhor. Outra coisa, uma outra base, analisar. Analisar as situações. Nós somos confrontados todos os dias com palavras, com atitudes, com situações que às vezes nos deixam de cabeça quente. A coisa mais natural você na cabeça quente é passar a mão na primeira coisa que está na sua mão. Eu estou falando isso com mulheres. A primeira coisa que você vê na sua mão, você manda na pessoa, ou você manda na parede porque você não quer machucar alguém, você joga o seu, às vezes até o seu celular que você custou tanto para ter, você manda na parede, o bichinho quebra todinho. Por quê? Numa hora de fúria. A sabedoria passa por você saber analisar os fatos. Respirar fundo. Eu sei que é difícil, tá, irmãs? Não estou falando de algo fácil, não. Primeiro você ora. Segundo, você para analisar os fatos. Não age de cabeça quente. Porque quando você age na precipitação, você cai no abismo. É desse abismo que Jó está falando. Você se precipita para o abismo. Pula sem saber se o paraquedas vai abrir, se vai ter uma cama elástica lá embaixo para te segurar. Você voo livre. Se joga. Ah, não está acontecendo nada de bom na minha vida, pois agora eu vou me jogar e vou fazer tudo o que eu quero. Não faça isso não. Para e pensa. Haja com sabedoria. Não haja por impulso não, porque por impulso você perde vamos falar numa linguagem muito prática. Você perde o seu direito, você perde a sua razão. Então a sabedoria passa por orar, por analisar antes de agir. E uma outra terceira, paciência. E nós tratamos sobre isso na lição que nós falamos sobre Efésios. Nós precisamos ter temperança. Nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos ser pacientes na tribulação. Porque quando nós agimos na nossa emocional, para gritar, para poder fazer, para não posso esperar, você perde. Tem gente que acha que eu sou lerda, sabe, irmãs? Osana, você é lerda, né? Você precisava fazer umas coisas e eu fico olhando, você não age. Amor, eu sou impulsiva. E nessa impulsividade minha, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu já apanhei muito. Para hoje, as coisas acontecerem e eu ficar tranquila esperando o céu cair.
É fácil? Não. Passa por pedir ao Espírito Santo para tirar a ansiedade também que há em mim. Que a ansiedade é que faz eu agir impulsivamente. Não posso esperar o próximo minuto. Por que não pode esperar o próximo minuto? Se o céu cair, caiu e você não tem domínio sobre isso. Nada está na nossa mão. O domínio não é nosso. A sabedoria passa por eu entender que... Essa sabedoria passa por eu entender que eu preciso orar. Eu preciso analisar os fatos e eu preciso ter paciência. Fruto do Espírito chamado temperança. Eu preciso ter paciência, saber esperar o momento certo. Até mesmo para falar. Nós falamos um pouquinho aqui atrás nessa mesma aula sobre falar impulsivamente. O tolo, quando se cala, passa por inteligente. Então eu preciso ter paciência também para calar. Não é hora de falar, então eu vou esperar. Mas, irmã Osana, dou vontade de gritar. Sim, sabe o que você faz? Pega o travesseiro, vai lá nele e grita. Grita tudo que você precisa gritar. E relaxa. Então você ora ao Senhor, você analisa os fatos e você busca a temperança. Por quê? Porque são atitudes de sabedoria. Na medida que você interage com o Senhor, que o Espírito Santo vai dominando a sua vida, você vai alcançando um nível de sabedoria que vai te levar a viver os melhores momentos, a bênção de Deus na sua vida. Como que eu sei disso? Jó. Porque nós estamos caminhando para o final do livro de Jó. E quando Jó vai entendendo tudo isso, o que ele faz? Ele vai experimentar o melhor de Deus na vida dele. Vamos para o nosso segundo subtópico. Aliás, ainda dentro do primeiro subtópico desse terceiro tópico. A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passado pela simples via da tradição. Ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Como que Ele outorga e como que Ele revela? Espírito Santo de Deus. Seja revestido pelo Espírito Santo de Deus. Tire a Osana do plano. Quando eu oro, quando eu não analiso, quando eu ajo com temperança, eu deixo o meu eu Osana de lado e me firmo em quem? Na ação do Senhor, no poder do Senhor, na sabedoria que vem do Senhor. Através de quem? Através do Espírito Santo na minha vida. Se eu andar em espírito, o que Paulo disse aos Gálatas? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É isso que está lá? Vamos ler? Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Não há comunhão entre a carne e o espírito. Eles vão militar um contra o outro. Mas se eu andar em espírito, eu não cumprirei a concupiscência da carne. Então a Osana sai de foco, quem entra? Entra o Espírito Santo. Por quê? Porque eu estou orando, porque eu estou analisando, porque eu estou tendo fruto do Espírito agindo na minha vida, que é a temperança e o domínio próprio. Isso é uma atitude que as pessoas vão dizer e falar assim: nossa, que mulher sábia. Por quê? Porque você depende do Senhor, do Espírito Santo, você é dependente dele. Segundo subtópico e último, uma verdade prática. A sabedoria vem de Deus, ela está em Deus e é Ele quem a revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Todos os dias eu vou exercitar. Todos os dias eu vou fazer um pouco mais. Todos os dias eu aprendo a renunciar à minha carne um pouco mais e ser dirigida pelo Espírito Santo. A sabedoria, portanto, é relacional. Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. O homem justo, temente, que se desvia do mal. Ele se relacionava com Deus, Deus conhecia Jó. Para que eu tenha êxito na minha jornada de fé, na minha jornada com Deus, eu preciso me relacionar com o Senhor. E para se relacionar, você precisa conversar com quem você está se relacionando.
Você precisa ter intimidade com quem você está se relacionando. Isto é o que nós precisamos fazer. Esse testemunho que Deus dá de Jó, porque havia um relacionamento entre Jó. É tanto que Jó, mesmo sendo confrontado pelas palavras de sabedoria dos amigos, a sabedoria que havia tradicional, religiosa dos amigos, Jó ainda consegue separar-se dessa visão dos amigos e pensar, não, tem mais do que isso que eles estão dizendo. Tem algo que vem do próprio Deus para a minha vida aqui. A sua sabedoria era uma verdade revelada, por isso convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. A prática de Jó não era a mesma prática dos amigos dele, e ele entendeu isso. Ouvindo tudo aquilo, ele percebeu que havia uma diferença ali. E nós não podemos alcançar a verdadeira sabedoria senão pela revelação divina. Essa sabedoria só vem de Deus e é só por revelação de Deus que nós somos alcançados. Ainda sobre esse segundo subtópico, eu quero deixar com vocês, nós vamos meditar rapidinho em Jeremias, no capítulo 9, versículo 23. Olha que palavra que Jeremias nos deixa. No capítulo 9, versículo 23. Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Olha o que Jeremias vem dizendo, 23 e 24. Olha o que o Senhor disse para Jeremias. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Você é sábio, você é PhD, ótimo, parabéns, é lindo. Você tem muitas riquezas, muito rico mesmo, ótimo. Mas se você tem que se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor. E quem é o Senhor? O Senhor é aquele que faz beneficência, é aquele que traz juízo e é aquele que faz justiça na terra. Onde não há justiça, porque você olha e fala assim, os homens falharam, não julgou a minha causa com justiça. Não se esqueça que o Senhor é quem julga a sua causa. E Ele julga com justiça, Ele traz juízo sobre a terra. Conhecer a Deus, gloriar-se nele. E ainda, se eu posso dizer assim, um conselho que o salmista nos deixa no Salmo 90, e nós gostamos muito de ler esse salmo em dia de aniversário. A primeira reflexão que às vezes nos vem. Salmos 90, e esse não é um salmo de Davi, esse é um salmo de Moisés. E Moisés escreveu lá no versículo 12 do Salmo 90 assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Todos os dias eu estou em análise, todos os dias eu estou em mudança. Todos os dias eu quero viver o novo de Deus na minha vida. E para viver o novo de Deus na minha vida, eu preciso conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a nossa jornada. Para concluir, vimos que mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor, e valor é diferente de preço. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada, somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor, e quem teme ao Senhor é um sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E desviar-se do Senhor vai ser o reflexo desse temor. Quando eu temo ao Senhor, eu me desvio do mal. Jó se desviava do mal. Que nós possamos colocar em prática na nossa vida, no dia a dia, irmãs, essa sabedoria que vem do alto. Buscar do Senhor. Quer ser sábia? Quer ser vitoriosa? Busque do Senhor. Seja um com o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos concedido e pelo que o Senhor tem nos ministrado através do teu Espírito Santo. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, executar, colocar em exercício na nossa vida todos os dias
assim como as suas misericórdias que se renovam a cada manhã, que possa haver em nosso coração todos os dias sede em conhecer o Senhor e termos esta sabedoria que vem do Senhor. Que haja temor em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.